Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te saudar nessa manhã de quinta-feira, último dia do mês de abril, dia 30 de abril de 2020, desejando realmente que a misericórdia e o amor de Deus se faça sentir em sua vida, se faça sentir em sua casa, se faça sentir nos seus trabalhos cotidianos, se faça sentir na sua família. Que a bênção de Deus transborde no seu coração cada hora desta quinta-feira. Hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Continuando o discurso do pão da vida, João nos traz esse trecho do Evangelho nesta quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. João 6, versículos de 44 a 51. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram.
Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse Evangelho segundo São João que nós ouvimos, desse discurso longuíssimo do pão da vida, nesse trecho que hoje nós ouvimos, Jesus se declara como o pão da vida. Ele mesmo se apresenta como o pão da vida. É claro, dentro desse contexto, há todo um contexto eucarístico, não é? Que depois, com a instituição da Eucaristia, na última ceia, vai se tornar tudo mais claro também, quando nós falamos de sacramento da Eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor. Aqui nesse discurso do pão da vida, Jesus já apresenta as bases para o sacramento que haveria de instituir. Ao mesmo tempo, já faz uma declaração daquilo pelo qual iria passar. De algum modo, já é também uma previsão, não é, do seu mistério da cruz e ressurreição. A sua carne que é dada para a vida do mundo. O seu sangue que é derramado pela vida do mundo. A Eucaristia, sem dúvida nenhuma, é o que nós temos de mais precioso na Igreja, na nossa fé. Porque é o sacramento do corpo e sangue do Senhor. Desse Senhor que está presente no meio de nós, de forma real, como lembramos esses dias na liturgia, de forma real de tantos modos, mas de um modo grandioso, substancial e sacramental, no sacramento da Eucaristia. Ele é o pão da vida. O pão é esse símbolo do alimento. Pão simboliza o alimento, o que sustenta, o que nos permite permanecer em pé. É justamente de um elemento básico da vida que Jesus tira a imagem para falar de si mesmo, para falar do seu próprio corpo. E ele não diz que simboliza, ele diz, eu sou o pão da vida. Ou seja, é ele quem alimenta a nossa vida. É ele quem nos faz permanecer em pé. É ele quem pode nos sustentar. É ele quem pode nos segurar nos momentos mais difíceis da vida também. Eu sou o pão da vida. Jesus faz a comparação com o maná que os antepassados comeram no deserto. Eles comeram pão no deserto. Deus mandou do céu maná, mas morreram. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Quem come deste pão não morrerá eternamente.
pouco antes da Semana Santa, nós ouvimos justamente este ensinamento quando Jesus é avisado da morte do seu amigo Lázaro. Quando Jesus é avisado de que ele está doente, bastante enfermo, Jesus diz: essa doença não é para a morte. Jesus não estava falando da morte física, mas sim da morte espiritual. Da morte que é causada pelo pecado, pelo veneno do pecado. Quando Jesus diz: quem come deste pão não morrerá eternamente, não está falando da morte física, que naturalmente todos nós deveremos enfrentar. Jesus está falando da morte eterna. Quem se alimenta dele, quem se deixa tocar por ele, quem se deixa inundar pela sua palavra, quem se deixa guiar pelo seu amor, quem procura fazer aquilo que ele pede, quem procura se deixar nutrir pela sua doutrina, quem procura se deixar nutrir pelo seu amor, quem se torna um discípulo verdadeiro, que transforma as palavras de Jesus em atitudes concretas no dia a dia, esse não morrerá eternamente, porque está se alimentando do pão que vem do céu, que é o próprio Jesus. E de modo muito particular e especial, quem se aproxima com piedade e em estado de graça do sacramento da Eucaristia, do pão descido do céu, da realidade do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Mas aí nós temos que ficar bem atentos para realmente nos aproximarmos com a consciência tranquila de que estamos procurando ser um outro Cristo no mundo. Cristãos de fato, segundo o coração de Jesus. Para que não aconteça de, ao comungarmos da Eucaristia, comermos e bebermos nossa própria condenação. Porque quando a vida não está em sintonia com a vontade de Jesus, é uma mentira me aproximar de um sacramento tão grande. É um desrespeito me aproximar de uma graça tão especial. Então que Jesus nos ajude a compreender sempre mais a realidade da sua presença entre nós como pão da vida, como o único que pode nos alimentar, nos fortalecer, nos sustentar, nos encaminhar, nos guiar, nos orientar. E também desse mistério grandioso, que é o mistério do seu corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando adormi consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.